Olá, eu sou o Lucas Maciel e esse é o Nossa Letra, o podcast do Instituto Letra Preta. Hoje o papo é sobre inglês, afrocentricidade, quilombo e educação como ferramenta de emancipação. Não vou corrigir essa parte não, vai ficar com a gagueira mesmo. Porque, olha só, vamos combinar. Se aprender inglês fosse só decorar The Books on the Table, tava todo mundo fluente. Então vai ser um prazer aqui a gente ver uma outra perspectiva e para isso eu recebo o Alé Kumbi, fundador do Cuvata. Então seja muito bem-vindo, se apresente para a gente. Vamos começar esse bate-papo aqui. Muito obrigado, Lucas. Fico muito feliz de estar aqui. Eu sou o Alê, tenho 30 anos, sou daqui de Salvador. 30 não, né? Sou 31, tenho 31, já passei dos 30 já. Né? Sou fundador e professor na English Cuvata, né? Escola de inglês afro-referenciado. E a escola vai fazer 5 anos esse ano e muito feliz com o desenvolver dela, né? Com todos os processos. É isso. Vamos lá então. Para começar aqui, a primeira perguntinha bem básica: como que nasceu a ideia de criar a escola de inglês afrocentrado e quando que você percebeu que esse modelo tradicional não dava conta da experiência das pessoas negras? Legal. Eu não sou o criador, né? Não sou a pessoa que teve essa ideia. Existem projetos muito parecidos, mais antigos, né? Mas eu me inspirei em em um projeto que eu vi no Instagram muito antes da Cuvata ser a Cuvata, um grupo de estudantes negros de letras da UFBA, se eu não me engano. Eles fundaram um projeto, não lembro o nome, acho que era Black English, alguma coisa. E eu lembro de eu ter ficado muito interessado num projeto desse, né? Eu sou formado em engenharia química, então eu acabei desistindo de engenharia química no último semestre. Eu me formei, né? Sou formado, sou engenheiro químico, mas eu já tinha decidido que eu não ia seguir enquanto engenheiro químico. E aí eu falo inglês fluentemente desde os 15 anos de idade. Eu aprendi a falar inglês sozinho, né? Eu aprendi a falar inglês jogando videogame, né? Eu sou uma pessoa preta que teve uma juventude de classe média, então eu tive acesso a videogames muito cedo, tive acesso à internet muito cedo, tive acesso a TV a cabo quando eu era um pouquinho mais velho, Uhum. mas essas ferramentas me possibilitaram desenvolver, né? Eu tenho uma facilidade de aprendizado de línguas e essas ferramentas me possibilitaram, né, o desenvolvimento do inglês na minha vida. Então, quando eu tive a ideia de juntar a minha proficiência de inglês com a minha grande paixão, que é a história e cultura africana e afrodiaspórica, essa ideia ela já existia, né? Então eu só fiz dar as minhas contribuições do que eu achava que seria legal, né? Para um produto bacana para pessoas negras, né? Eu não cheguei a conhecer as aulas, não cheguei a frequentar, não cheguei a ter contato com as pessoas dos projetos, mas depois que eu criei a Cuvata, eu comecei a ver outros projetos que também existem, né? Uhum. Então existem outras escolas aí, é muito legal ver o movimento. Eu acho que pessoas pretas se movimentando em qualquer projeto que elas coloquem o coração delas é importante. Então eu não fui o criador, né? Eu fui apenas uma das pessoas que está remando junto esse barco, né? Ó, eu entendo o que você está trazendo, mas ó, eu vou fazer dois apontamentos. Primeiro que eu sou publicitário, já falo aqui em vários episódios. Então, aqui a gente sempre vai se inspirar muito em referências, e aí vai ter o tal dos insights, que é pra gente poder, né, cara, como que eu posso abordar tal tema de uma maneira diferente, como que as outras categorias já fizeram. Então, eu sempre trago aqui nos episódios um pouco desse olhar da comunicação, da publicidade, aí do lado mais capitalista da coisa, mas também trazendo um pouco um lado mais histórico, aí talvez estava vendo uma notícia recente, que era uma obra de arte, agora esqueci o nome da obra, da pintura, e tinha um cachorrinho pintado que ninguém entendia muito bem qual era aquela referência da pintura. E aí foram uma professora, ela viu aquela obra de arte, viu a pintura, assim, já tem 400 anos. E aí ela depois, fazendo uma visita em outro museu,
ela viu aquele mesmo cachorro pintado. E aí eles começaram a fazer um estudo mais aprofundado e viram que assim, aquele artista ele tinha usado referências também de outros pintores antes dele. Então, assim, eu acho que Sim. primeiro, quanto mais melhor nesse sentido, mais projetos como o seu são maravilhosos para poder difundir e mais pessoas terem acesso. E você criou inspirado em outras pessoas, então você teve um insight aí. E aproveitando, o nome Kuvata ele tem um propósito, um significado. Por que que você escolheu esse nome? Massa. Quando eu comecei a me entender enquanto homem negro na diáspora, né, demorou um pouco, porque como eu falei, eu sou uma pessoa negra de classe média, então durante a minha vida inteira eu vivi rodeado de pessoas brancas, né? E quando eu entrei no candomblé, quando eu entrei na capoeira e depois entrei no candomblé, eu comecei a querer saber um pouco mais, né, de como que foi formado essas manifestações aqui no Brasil, né? Foi muito interessante porque eu lembro de ter a primeira o primeiro pensamento quando eu estava nessas minhas pesquisas preliminares, né, quando eu gosto de dizer que eu sou um historiador freestyle, né, eu não sou formado, mas eu gosto muito de história, uma grande das minhas paixões. E eu lembro de estar pesquisando e eu ter lido sobre uma língua africana no Brasil e eu ter ficado assim, uau, sabe, nunca tinha percebido que pessoas como eu, né, os meus ancestrais que vieram para cá, eles trouxeram também, além dos seus corpos, né, as suas culturas, as suas visões de mundo e as suas linguagens também. É uma coisa que a gente é muito afastado. A gente não, a gente pelo menos eu fui ensinado a escravidão como um pano de fundo, né, da nossa história. E coincidentemente, né, a gente de candomblé, a gente nunca necessariamente acredita em coincidências, mas coincidentemente durante esse meu período que eu estava no candomblé, que eu estava entrando na capoeira, eu abri um curso de Yorubá no NUPEL, que é um núcleo de línguas aqui. E nesse curso eu conheci o coordenador do curso, que é Nii, uma pessoa que eu admiro muito, né, que é o criador da Calunga Idiomas, que é a escola de línguas africanas que eu faço parte. E o candomblé que eu entrei, né, o candomblé que eu faço parte, a raiz é a raiz de Angola, é a nação de Angola, né? E em Angola se fala quimbundo e kikongo. E Nii, ele tem o seu curso de kikongo, né? Desculpe, o seu curso de quimbundo, de kikongo vai chegar já já. Né? E eu comecei a ter aula de quimbundo porque eu queria estar mais próxima da origem das palavras usadas no meu terreiro e eu descobri um universo maravilhoso dentro da língua quimbundo, né? Que é talvez Hum. a língua aí que eu mais me identifique. Apesar de eu ser professor de inglês, um dos meus sonhos no futuro é ser professor de quimbundo, apesar de que Niipa vai ouvir isso e sabe que eu não vou para as aulas faz um tempo. Mas ele sabe que não é. Mas Kuvata, então, é um termo em quimbundo, né? Que significa em casa. É porque o nome da escola é English Kuvata, né? Inglês em casa, então, né? A mistura do termo English com Kuvata em quimbundo. Porque a Kuvata, ela nasce num contexto de pandemia. Então, como a gente não podia, né, antigamente, Ah, é até a chegada da verdade. pandemia, né, até a chegada da pandemia, boa parte das escolas de língua em geral eram escolas físicas, era um curso muito caro, mas aí com a chegada da pandemia e a passagem de tudo basicamente para o virtual, né, é, teve essa eita, né, teve Proliferação. esse avanço, obrigado, de escolas de idiomas online. Então eu fui uma Sim. delas, né? E aí é justamente English Kuvata porque as pessoas estudam em casa e também porque uma das propostas da escola é que a gente literalmente cria uma comunidade. Então, por exemplo, a logomarca da escola é uma casa, né? Inspirada nas arquiteturas tradicionais dos povos de Angola, Uhum. a nossa logomarca. E a perspectiva é justamente a criação de um quilombo, né? Então a gente tem procurado fazer algumas atividades que denotem, né? Essa sensação de estar em uma comunidade. Então a gente tem uma política, por exemplo, de incentivo a uma vida mais ativa, né? A gente tem o nosso grupo no Gym Rats, onde os três colocados ali, depois de um período de 2, 3 meses, recebem uns brindes, que é um incentivo que a gente tem para que as pessoas possam se movimentar, uma vida mais saudável
também gerando uma sensação de comunidade, né? A gente tem o nosso festival todo novembro aqui em Salvador, onde as pessoas elas vêm de todos os lugares do Brasil para participar. A gente passa 4 ou 5 dias em uma imersão visitando Quilombo, a gente vai e faz aula de capoeira, né? Então, tudo isso é a proposta da Cuvata. Em boa parte dos momentos, a Cuvata ela deixa de ser uma escola de inglês, ela se torna justamente um espaço de acolhimento mesmo, né? A gente sabe o quanto que o nosso povo ele é carente de ser acolhido. Uhum. Tem muitas aulas da Cuvata que viram uma grande sessão de terapia, né? Mas é isso que a proposta da escola ela procura fazer, né? E acho que o nome ele vem desse lugar também. Super necessário, e assim, eu tô agora muito contaminado, que eu acabei de fazer um curso de IA, criação com inteligência artificial, e aí as primeiras aulas, as 3 primeiras aulas, era só filosofia. Tipo, eu falei, cara, tava falando de filosofia na aula de inteligência artificial, mas é isso. Então, primeiro é essa individualidade, como que você traz o seu eu para fora, para interagir com isso. Mas também eu entendi, assim, senti quando você falou sobre essa parte da coletividade, desse abraço, da gente estar realmente conectado e de uma maneira ancestral, né? Eu senti isso. E aí tem a frase, né, um ditado africano que ficou muito popular, que é preciso uma aldeia para criar uma criança, né? Mas na verdade acho que serve para tudo, né? Então você vai falar de um Com estudo de certeza. academia e assim super fez sentido para mim você trazer a parte do Jim Hatch, porque por um lado tem uma galera que disputa ali a ferro e fogo, não deixa de ir só para poder ficar no topo do ranking, mas quando você me traz de maneira saudável, também saudável, porque Isso. tem gente que deixa tem hora que para de ficar saudável. Você fala, cara, só vou pela raiva, pelo, to- pelo número 1, né? Então, assim, mas eu gostei disso, achei bacana. É, E tem gente que e mata e pra. morre mesmo, viu? No Tem, nosso último ciclo, teve uma galera que, se pudesse, estava aí, né? Indo para as vias de fato para chegar no primeiro lugar. tá vendo? Mas é que na prática, o que você acha que vai diferenciar o inglês a partir dessa perspectiva afrocentrada? Como é que você sente? Como é que você é trabalhado no sentido ali Sim, da relação, né? sim. O inglês, na verdade, quase todas as línguas coloniais, claro que ela tem, né, elas são línguas de colonização. Então, o português, o francês, o inglês, o espanhol, mas é uma característica de qualquer povo que passou por um processo de colonização que é reaver essa língua, essa linguagem a partir dos seus próprios moldes, né? Então, eu cheguei a fazer um curso de inglês porque minha mãe teve a oportunidade de me dar bolsa na escola de inglês cara daqui de Salvador, então ela queria que eu tivesse esse diploma. Inclusive, muito engraçado porque eu me formei em 2014, eu nunca peguei esse diploma na minha vida. E aí eu entrei num projeto recentemente que eu precisava desse diploma. Então eu tive que ir Aí, lá e falar: oi, tudo bom? Sou eu 10 anos depois. Vocês têm agora esse precisa. diploma? Tava lá cheio de Exatamente. poeira. E aí. é, e aí eu peguei o diploma e tudo mais, mas eu aprendi nessa. Eu não aprendi muito, né? Porque eu já sabia falar inglês. É, mas eu ficava. Hoje eu olho para trás, assim, eu olho as mídias utilizadas, né, os livros didáticos utilizados, Uhum. e nada deles se parecia comigo, sabe? Então era tudo né, meio branco demais, assim, na verdade, né? Então até os professores, sabe, esse ensino bem padrão que a gente vê por aí, sabe, de o professor ele vai passar o conhecimento para os alunos e os alunos vão aprender sentados na cadeirinha, sabe? A gente tem isso também, não vou dizer que a gente não tem, mas a minha vivência dentro de matrizes africanas como o candomblé e a capoeira mostra que o conhecimento ele é feito para circular entre nós, né? Então você senta para aprender para depois você levantar para ensinar e você sempre vai estar ensinando aquele que chega depois, né? Então eu acredito que quando você pega pessoas negras, né?
num contexto de diáspora como o nosso, que tem ancestrais que sempre foram poliglotas, né? O poliglotismo ele é uma realidade no continente africano até hoje. E basicamente todos os nossos ancestrais que vieram para cá por navios negreiros, eles eram poliglotas também. Era muito comum, né? Você ter pessoas africanas que falavam pelo menos 3 línguas, né? 2 línguas no mínimo. Então, eu acho que quando você traz essas vivências de língua inglesa causadas pela colonização do Império Britânico e depois pela dominação cultural dos Estados Unidos, você tem aí um prato muito cheio para que você possa fazer com que pessoas negras aprendam inglês se observando, né? Porque, querendo ou não, o inglês ele é uma ferramenta no nosso dia. Você não consegue É. ter, se você aspira, por exemplo, ter algum tipo de elevação na sua carreira, até acesso cultural mesmo, né? Você vai precisar do Sim. inglês, invariavelmente. E o inglês eu costumo falar para os meus alunos que não é o tipo de coisa que você fala assim, eu vou ter essa oportunidade daqui a 2 anos, então eu vou estudar agora porque daqui a 2 anos. Não, a oportunidade do inglês ela chega agora, sabe? Ela se apresenta para você. Então, eu acho que a Curvata ela tenta trazer essas vivências de outros povos negros espalhados pelo mundo que são muito semelhantes a nós, né? Então, aqui na Bahia a gente tem uma descendência muito forte de povos da Nigéria, por exemplo, que hoje em dia falam inglês, né? Tem a cultura tradicional, mas o inglês foi forçado justamente pelo Império Britânico e a gente pode observar essa cultura e aprender inglês a partir deles, né? E que somos nós também, né? Porque os iorubais, por exemplo, a Bahia tem muito sangue iorubá, muito sangue. Bahia é território iorubá, né? Então, Hum. uma das minhas maiores felicidades de poder falar inglês é poder conversar com nigerianos, por exemplo, né? Poder trocar com nigerianos. Hum. Eu tenho experiências muito interessantes, né? De mostrar um acarajé para o nigeriano e ele ficar, nossa, como é que isso foi parar aqui, né? Parar aí. Eu fui no mostrar os orixás no Dique do Tororó e eles falarem, nossa, nem na minha cidade tem estátua de orixá e você tem quase todo, tem, né, 10 orixás espalhados aí pelo Dique do Tororó, acho que até mais, inclusive. Então, é, e essa troca acaba me colocando novamente no mundo, sabe? Quando eu vejo que as coisas que estão aqui têm local de origem, eu me sinto também pertencente a um local. Então, quando você se sente pertencente a um lugar, quando você se vê naquilo que você está aprendendo, você aprende muito mais fácil, porque você se vê enquanto semelhante, né? Eu lembro que quando eu fiz engenharia, todas as teorias, todas as equações eram um monte de homens brancos do século XVII, do século XVIII, do século XIX. E aí quando você vai procurar de fato, às vezes os egípcios já falavam disso, os indianos já falavam disso, os árabes já falavam disso, mas os europeus pegaram e roubaram tudo, né? Então, a gente sempre tenta trazer esse ensino a partir de referências negras. Na verdade, a gente sempre traz a partir de referências negras, né? Já que a gente vai falar de língua inglesa, vamos ver como é que se fala em Gana, vamos ver como é que se fala dentro da comunidade negra dos Estados Unidos, vamos ver como é que se fala na Jamaica, né? Você vai aprender o inglês dito padrão, mas vamos ouvir um reggae, sabe? Vamos Hum. ouvir um Afrobeats, vamos ouvir um soul, poxa, vamos ouvir o James Brown, vamos ouvir a Nina Simone, vamos ler Boa! um poema da Maya Angelou, sabe? Vamos trabalhar aqui com as nossas referências, sabe? Vamos ver o que essas pessoas falavam sobre nós. Então, eu acho que esse é o carro-chefe da Curvata, né? É você olhar para essas referências e ver que vocês podem aprender com elas. Jogou super pesado agora. Caraca, veio todos esses nomes que você falou, eu falei, caraca, é lindo, né? Você ouvir, poder entender e poder dialogar com isso. Achei Exato. realmente. Cara, eu tava com um monte de coisa na cabeça. Quando você falou, me desarmou aqui total. É, mas aqui, então, mas vamos lá. Achei super coerente. Fiquei realmente encantado porque faz super sentido a gente olhar para essa ótica, assim, e amplia, né, a possibilidade de contato aí com outras comunidades, né, como você falou. E a seleção de professores para poder compor escola, né,
qual é o repertório que precisa ter? Como é que funciona essa chegada desse time? Legal. Dentro da Cuvata, além de mim, nós temos outras duas professoras, que é Natália e Vitória. No começo, a gente fazia algumas capacitações entre nós, né? Então, como eu criei a Cuvata, eu passei a elas a ideia do que é que eu via, de como que eu via, qual era a visão da Cuvata. Mas uma coisa que infelizmente a gente não tem tempo, né? Porque a vida vai acontecendo, é Uhum, as capacitações que nós podemos nos fazer, né? Durante um tempo, por uhum, exemplo, a professora Natália, ela trabalhou muito tempo com literatura negra, então ela falava sobre isso, né? Ela é de fato uma pessoa formada em letras, então ela ajuda muito a gente nisso, né? Ela sempre bate nessa tecla de plano pedagógico, de plano de aula, de estabelecer essas coisas da Cuvata, né? E professora Vitória, ela trabalha com afroturismo. Então, uhum, cada pessoa ela consegue adicionar o que é a sua visão de negritude, né? Porque por mais, por exemplo, eu tenho uma visão de negritude mais próxima do panafricanismo, mas você não necessariamente precisa ser panafricanista para ser professor da Cuvata, né? Eu acho que é uhum. justo entender que as pessoas elas têm visões diferentes daquilo que elas experimentam enquanto existência negra do mundo, né? É, mas é muito importante estar alinhado, né? Eu acho que o fator mais importante do alinhamento entre os professores é querer trabalhar com pessoas negras, é querer que essas pessoas negras elas se desenvolvam, né? Ter um impacto positivo dentro dessas pessoas negras, criar conexões reais com essas pessoas e também, claro, dominar a língua, né? Dominar o inglês, que é importante. A gente precisa saber do que a gente está falando para a gente poder dar Sim. essa aula, mas eu acho que todas as pessoas que estão dentro desse parâmetro têm algo a acrescentar, né? Até as que estão começando agora, elas começam de algum lugar, né? Então, por exemplo, eu sou professor desde os 18 anos de idade, mas eu não ensinava inglês dessa forma desde os 18 anos de idade. Isso é uma coisa Uhum. recente na minha vida, né? Eu comecei há 5 anos atrás. Então eu tive que me inspirar em pessoas, tive que pegar esse conhecimento em algum lugar e 5 anos é nada, né? 5 anos, uma pessoa de 5 anos de idade, um ser humano de 5 anos de idade está aprendendo a fazer muita coisa ainda. Então, é, eu não tenho muitos. A gente não tem vaga, inclusive, para professores. Não está rolando, né? Mas dentro do nosso grupo, é, a gente se alinha justamente dessas expectativas, né? Do que é que a gente gostaria de trabalhar, do que é que a gente gostaria de fazer, que tipo de material a gente utilizar, né? Eu acho que é isso. Quando a gente fala de educar crianças, por exemplo, é mais fácil para uma criança aprender a matemática, português, por exemplo, porque ela vê isso no dia a dia dela. Até um dos incentivos que eu usei pro meu filho, que ele já jogava videogame e tal, eu ficava assim, cara, tu não quer jogar videogame? Aí, tem que aprender a ler, cara, tem que aprender a ler. E aí, então, assim, já vira um comichão ali para ele. Mas a matemática também, porque está no dia a dia. Então é uma bala, duas balas, eu tenho 5 balas, tenho que dividir. Fica mais fácil, fica mais tátil para eles poderem usar a matemática, né, nesse momento. E aí o problema, aí já óbvio que é uma crítica ao ensino médio em si, é que às vezes as coisas ficam muito no campo intangível, assim. A gente não consegue. Para que serve aquela fórmula de física do sorvete? Para que serve tal coisa de química? Se fosse mais visível, assim, se enxergasse naquelas teorias, aquelas fórmulas, eu entendo que você está trazendo, e isso que eu ia comentar mais cedo, quando você falou sobre a gente se enxergar nessas referências, nessas necessidades. Então, cara, quero ouvir Nina Simone aqui, o álbum completo dela, quero ouvir James Brown, Bob Marley, quero escutar, quero ler, quero pegar um Fanon da vida. Então, de fato, é bem potente isso, né? Acho que então faz uma cola muito melhor. E aí, falando sobre esse outro lado, eu sei que você falou que são só 5 anos,
mas você já recebeu feedbacks? Como que você sente isso tem chegado para as pessoas? Alguém já fazia um outro curso e fez migrou para você e trouxe como que ela sentiu essa diferença? Sim, sim, claro. A gente procura, dentro das próprias aulas, né, perguntar se está fazendo sentido para os alunos e tudo mais. É claro que a gente trabalha com o nosso povo e nosso povo é uma demografia muito atravessada pelas urgências da vida, né? Então, todo mundo no corre com mestrado e emprego e sabe, tem cuidado da mãe, do avô e sei lá, do companheiro e da companheira. Então, a gente já flutuou bastante em quantidade de alunos, né? Atualmente a gente tem um número sólido, graças ao Orixá a gente tem estado aí, os alunos que vêm, eles costumam ficar, né? E a gente tem algumas quantidades de pessoas, sim, que vêm falando que já fizeram outros cursos e que se apaixonaram pela Cuvata e decidiram se tornar comunidade junto com a gente, né? Mas eu também acredito que isso depende muito das próprias pessoas. Já aconteceram também de pessoas pretas que passaram e não se identificaram, né? Eu acho que existem processos, existem vivências que são diferentes, né? Nossa escola, por exemplo, é uma escola extremamente macumbeira. E a gente nem coloca isso como um pré-requisito, né? Acho que o jeito que a gente ensina atrai esse público pra gente, né? Eu e Nath, por exemplo, nós somos de matriz africana, a Vitória não é, mas isso não impede dela ser professora, né? Mas a gente, por exemplo, eu tenho uma turma que eu diria a você, eu tenho uma turma de 10 pessoas atualmente que uma pessoa só não é de matriz africana, sabe? Então eu acho que é justamente dessa questão, como eu falei anteriormente, do identificar-se, né? Quando você chega na comunidade, você se identifica com aquela comunidade, você faz questão de querer estar. E eu acho muito legal que muitas pessoas que já passaram, algumas pessoas que já se formaram pela nossa escola, elas nunca deixam de lembrar de nós, né? Sempre aparecem, sempre comentam nas postagens, sempre aparecem nos aulões também, sempre fazem questão de lembrar. No dia do professor, um ex-aluno nosso muito querido, né, ele veio falar comigo e me desejou feliz dia do professor. Eu fiquei muito feliz, né, de ver como que é, esse nosso projeto ele acessa camadas interiores muito profundas, né, das pessoas. Então, sim, a gente teve pessoas que se identificaram com o nosso jeito de ensinar, né? Eu fico muito feliz e eu acho que é um sinal de que a gente está num caminho certo, né? Eu acho que quanto mais a gente puder acessar pessoas pretas, mais pessoas pretas vão prestar mais atenção nesse tipo de conteúdo. Mas também existem as pessoas que não se identificam ou que procuram outros tipos de postura, até propriamente dentro da própria negritude, né? Dentro de um inglês afro-referenciado, vão ver outros tipos de aula. E é isso que é importante da pluralidade, né? De ter profissionais negros trabalhando com aquele assunto de cada um à sua forma, né? Perfeito, achei ótimo, porque é isso, né? Identificação mesmo. No dia a dia mesmo a gente vê que tem situações que todo mundo ama e tem gente que fala, cara, não gostei, não curti. E acho que é o momento de cada um, a visão de mundo de cada um, né? Achei ótimo isso. E aí fica também o convite pra galera para experimentar, né, gente? Então vamos experimentar outras propostas Claro. que façam sentido e sair um pouquinho desse lugar comum. E é aqui, para poder a gente dar uma compartilhada, então assim, em quem os educadores que querem ter que tem interesse em fazer um ensino mais inclusivo e decolonial, qual que são as suas recomendações, quais são os cuidados, por onde começar, o que que você indicaria, assim, de cara, isso aqui deu certo para mim, isso aqui nem tanto, ou como que isso pode ser um caminho das pedras aí? Eu posso dizer a você, Lucas, o que é que eu assumi enquanto compromisso, né?
todas as referências que eu utilizo são referências de pessoas negras, né? É muito raro, não vou dizer que nunca acontece, mas é muito raro eu utilizar uma referência feita por uma pessoa branca. Às vezes, por exemplo, eu vou citar um documento histórico, eu vou citar alguma coisa, algum fato, e aí eu uso uma referência, porque tradicionalmente os historiadores do Brasil são todos brancos, né? Então, quando eu quero pegar um dado, quando eu quero pegar um fato, eu vou ter que citar essa pessoa, mas de resto, todas as outras são pessoas negras, né? De vários locais da diáspora. Então, por exemplo, a gente trabalha dos primeiros das primeiras virtudes da linguagem que a gente trabalha, logo quando o aluno ele chega iniciante, é a leitura. Então, a gente pega e vai ler sobre Dendê, por exemplo, né? A gente tem um texto para falar sobre Dendê. E a partir dessa discussão sobre a importância do Dendê na nossa cultura, a gente vai também trabalhando a leitura, né? Mais para frente, quando o aluno já está ali no intermediário, a gente trabalha Sumbo Fussomé, né, com ele, o Espírito da Intimidade, escrito em inglês, né? Que é um dos momentos mais bacanas assim do nosso curso, né? Eu particularmente me orgulho muito do nosso currículo, apesar da gente não ter o currículo escrito, né? Do que é que os professores eles devem trabalhar, a gente costuma debater o que é que a gente tem utilizado. Então, eu me orgulho muito, né, das referências. Então, eu acho que o fator mais importante de se um educador ele quer se enveredar pelo ensino afro-referenciado é justamente utilizar, né, referências negras. Que não adianta você dizer que você é referenciado utilizando só referências brancas falando sobre pessoas negras, né? A gente precisa ter voz. A gente tem voz, na verdade, né? A gente fala da gente desde que mundo é mundo. Então, eu acho que esse é o primeiro tópico, né? O primeiro ponto mais importante. O segundo ponto mais importante também é falar para pessoas negras, né? Eu acho que um projeto de pessoas negras para pessoas negras é essencial para ele ser afro-referenciado, né? Um educador branco, ele pode ter a maior boa vontade do mundo, mas ele nunca vai saber o que é ser uma pessoa negra, ele nunca vai saber o que é ser uma pessoa negra aprendendo, nunca vai saber o que é ser uma pessoa negra ensinando, né? Ele nunca vai passar pelas situações que eu, enquanto um homem negro de Black Power, vai passar nas ruas e vai poder trazer isso para se conectar com seus alunos, né? Eu comecei a dar aula para jovens negros daqui de Salvador e é um público que anseia ser ouvido, né? Que anseia se identificar, que anseia querer ter alguma forma de reconhecimento ali. Então, é muito interessante porque às vezes a aula para durante vários minutos, assim, para que os alunos eles possam falar sobre as suas experiências de jovens negros periféricos, né? Eu não fui uma pessoa periférica, eu não fui uma pessoa negra periférica, né? Mas eu consigo ver que em mim eles conseguem ver várias situações que eles passam cotidianamente, sabe? Então, eu acho que você ser uma pessoa negra e falar para pessoas negras é essencial, sabe? Porque é uma questão de visualização, né? Eu lembro que quando eu dei aula de capoeira para crianças durante um tempo, e eu lembro que eu comecei a deixar crescer meu Black Power mais ou menos nessa época. E aí eu lembro que chegou uma criancinha, assim, papo de 6, 7 anos de idade. E ela tava deixando crescer o Black Power dela também. E ela olhou e ela ficou me olhando, assim, sabe? E ela falou, mamãe, 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 o cabelo do professor é que nem o meu. E ficou todo feliz, querendo pegar no meu cabelo. Eu fiquei pegando no cabelo dele também. Então, essa criança que anseia por reconhecimento dentro da gente nunca morre. E eu acho que reconhecer isso dentro de pessoas negras é muito importante, né? Porque às vezes a gente fica nessa de querer sobreviver o tempo inteiro e jovens negros não estão só querendo sobreviver, estão querendo viver. E pessoas negras em geral, né? E aí eu acho que é isso. Eu acho que usar referências negras para falar de nós para nós. Eu acho que isso é o mais importante. Perfeito. Ó, te falei que o bate-papo era super rápido e que ele, né, a gente nem sente tempo passar aqui. Já vou agradecer pela presença, pela essa jornada. E aí, para quem quiser conhecer, apoiar ou se matricular na Cuvata, onde que dá para encontrar vocês?
Dá para encontrar a gente no nosso Instagram, né? @EnglishKurvata. Lembrando que Kurvata é com BH, né? Então é English, Kubhata, English Kurvata. Encontra a gente fácil nas nossas redes sociais. Pode mandar uma mensagem que vai ser eu que vou responder. Tá perfeito. Então, ó, vamos ficar por aqui hoje. Eu sou o Lucas Maciel, esse aqui é o Nossa Letra. Até a próxima e seguimos escrevendo o mundo com a nossa letra.